Pessoal, parece que para muitas pessoas essa foi a única saída que sobrou. Qual saída? A saída mesmo, sair fora, né? Ir embora. Inclusive, eu tenho acompanhado muitas conversas aí online, né? Podcasts e conversas também entre as pessoas, né? Com quem você encontra na rua aí, vizinhos e tal, né? Outro dia teve uma pessoa que veio falar comigo. Aí, Daniel, mas você pensa em morar em outro lugar, morar em outro país e tal? Falei, é claro que todos nós sempre pensamos isso também, né? Inclusive eu gostaria de perguntar a você pensa em morar em outro país e tal? Por que a gente está perguntando? Porque nós estamos vendo, simplesmente agora, uma procura enorme de pessoas aí querendo morar em outros lugares, né? O pedido de vistos aí para países de fora, principalmente Estados Unidos, né? Cresceu grandemente. Um enorme número aí de pedidos de visto. Já no final aí do ano passado e agora crescendo, né? Inclusive, se você for pesquisar na internet, né, sobre pedidos de visto, né, você vai ver coisas curiosas, né? Vai ver coisas estranhíssimas, né? Você vai ver, por exemplo, matérias aqui falando, né? Pedido para suspender visto do ex-presidente reenviado à embaixada dos Estados Unidos, né? A requisição foi feita ali por uma representante lá da base do governo, né? E fizeram esse pedido aí para que ele tivesse esse visto aí simplesmente cancelado, né? Mas aí você vai ver, né? Emissão de vistos americanos para brasileiros crescem. Veja se você está dispensado de entrar da entrevista para tirar o visto. Alta procura por vistos aos Estados Unidos torna Brasil terceiro país em emissões, né? Emissão de visto para os Estados Unidos de brasileiros é recorde de 2022, mas tempo de espera ainda passa de um ano, né? Essa foi de julho do ano passado. Tivemos aqui essa de 8 de fevereiro, né, falando que o Brasil ficou em terceiro lugar nesses pedidos aí, né, de visto. Então, o que aconteceu foram que no ano fiscal de 2022, né, de outubro de 2021 a setembro de 2022, foram emitidos quase 700 mil vistos para brasileiros, né, 695.575, uma alta de quase 15% na comparação com o ano de 2019, perdão. Que foi o último ano antes da crise sanitária afetar bastante as viagens internacionais e, obviamente, os pedidos de visto, né? Naquele ano foram 607 mil vistos aprovados. Então, é claro que, né, na época da crise sanitária, estava nem podendo viajar, né? Então, mudou um pouco esse tipo aí de solicitação. Mas tem muita gente achando que uma ida para os Estados Unidos, por exemplo, seria uma grande solução. É claro que, de certa forma, a gente faz a pergunta, será que lá estaria tão melhor do que aqui? Muitas pessoas vão dizer, obviamente, lá nos Estados Unidos você tem ali uma oportunidade de trabalho gigante, né? Uma economia muito maior que a nossa. É claro que se você pensar, comparar, por exemplo, a quantidade de brasileiros que investem na Bolsa de Valores com a quantidade de norte-americanos que investem na Bolsa Americana, não tem nem comparação, né? A quantidade de empresas que você tem listadas lá para investir tá muito longe, né, daquilo que a gente tem por aqui, né, no Brasil. Então, é claro que tem uma diferença monumental, é a terra, né, da oportunidade, sempre foi, né? Lembra na época que os Estados Unidos estavam sendo ali povoados, né? Eles tinham incentivos ao povoamento dizendo que se o cara conquistasse ali uma terra lá para dentro do oeste, a terra seria dele, né? Então isso foi um grande incentivo. Ainda há esse espírito aí desbravador, né? Esse espírito de ir para os Estados Unidos e empreender e tal. Só que a gente tem algumas questões, né? Nós sabemos que, tirando alguns estados norte-americanos, como a Flórida, o Texas, talvez o estado do Tennessee, os outros estados estão bem degradados também, né? Você vê como é que está a situação da Califórnia, né? A saída de pessoas, de empresas, né? Inclusive, isso está até mudando a dinâmica do sistema dos jogos de poder nos Estados Unidos, porque a quantidade de delegados ali, de representantes de cada estado que acabam escolhendo o representante que vai estar lá no governo federal
fazendo a vontade do povo, você sabe que é proporcional à quantidade de pessoas que habitam no estado, né? Então, como o estado da Califórnia tem muita gente, ele tem uma representatividade muito grande no sistema de poder lá. Mas existe uma saída tão enorme de pessoas do estado da Califórnia indo para o Texas e a Flórida, que pode ser que o Texas e a Flórida agora sejam os estados que têm uma maior representação entre os 50 estados aí da Federação Norte-Americana, né? Agora, quando você olha a situação do estado da Califórnia, complicadíssima, né? Impostos altíssimos, a vida ali degradada. É claro que é muito difícil você comparar uma queda da qualidade de vida lá nos Estados Unidos com uma queda da qualidade de vida por aqui. É tudo muito bem diferente, mas é um lugar que está ficando cada vez mais estranho. Não só a Califórnia, também o estado de Nova York aí também, muitas empresas fechando, pessoas saindo de lá, né? Uma evasão de pessoas ali muito grande também do estado de Nova York, principalmente da cidade de Nova York, cada vez mais cara e cada vez menos segura, voltando quase àquele cenário que a gente via dos filmes antigos, né, dos anos 70, anos 80. Você se lembra ainda de filmes dessa época em que a cidade de Manhattan ainda era bem perigosa, né? Ainda tinha um clima assim bem sinistro, né? Você pensa filmes como, por exemplo, né, Taxi Driver, né? Taxi Driver, que conta ali com um elenco de alto nível, né? Martin Scorsese, Robert De Niro, Jodie Foster, né? Trilha sonora também de alto nível, nomeado para 4 categorias do Oscar, né? Incluindo o melhor filme, ganhou a Palma de Ouro, Festival de Cannes, né? Então, conta a história do Travis Bickle, né, que é um jovem de 26 anos que ficou frustrado ali. É um cara que é originário do meio oeste dos Estados Unidos, que teria sido dispensado lá dos fuzileiros navais, e ele, né, tem insônia e tal, e arranja um emprego como taxista na cidade de Nova York, né, se oferecendo para trabalhar no que eles chamam lá de third shift, né, que é o turno da madrugada, né. Você tem manhã, noite e madrugada, né. Então madrugada seria o terceiro, né, o terceiro turno, né, como eles costumam chamar. Então, assim, filmes dessa época, 1976, né, você mostrava uma Nova York ali bem degradada, né. Parece que está voltando isso, né? Muito estranho. Agora, esse sonho americano, a gente deve colocar em conta várias coisas, né? Você já pensou que os Estados Unidos estão arrumando uma encrenca que pode levá-los a um terceiro grande conflito mundial? Imagina você, como brasileiro, tá lá nos Estados Unidos e começa uma encrenca dessa. Como é que fica? Principalmente se você está no estado da Flórida. No estado da Flórida, ele tem poucas vias de você, pelo menos vias rodoviárias, para você sair dali. É um estado que, para aqueles que estudam relocação estratégica, é um estado bem problemático, né? Inclusive, a gente tem um livro bem interessante sobre isso. A gente tem no sentido de existe, né? Tem um cara chamado Joe Skousen, e ele escreveu um livro chamado Strategic Relocation, né? Relocação estratégica, e ele diz, né, quais seriam as cidades norte-americanas ali mais favoráveis, né, para você habitar e mais seguras, né? O problema é que o livro é caríssimo, né? Eu acho que você consegue comprar o PDF por $15, mas no livro impresso ele custa assim tipo $1.000, né? Alguma coisa assim. Se bem que eu estou olhando aqui no site do próprio autor, o Joe Skousen, está com R$35 o valor, né? Que eu só não sei se o cara entrega para o Brasil, mas o PDF dá para pegar, né? Então, o Joe Skousen, ele é sobrinho, primo do Cleon Skousen, que escreveu o livro O Comunista Exposto, né, que é um livro importantíssimo, que a gente inclusive estudou no clube de leitura, nosso clube de leitura do ano passado, 2022. Então, assim, e se você tiver lá começar uma encrenca dessa? Aí, de repente, fecha tudo e você não consegue voltar para cá. Inclusive tem a questão de uma própria crise sanitária nova, né, que tem sido muito falada. E se você está lá nos Estados Unidos e começa uma crise sanitária nova, ninguém entra, ninguém sai, você fica agarrado lá. Como é que fica isso? Então é claro que tudo isso tem que ser colocado na balança. Você me pergunta, Daniel, você acha legal isso? Eu acho legal, mas tem que botar no papel para ver, né, a relação custo-benefício e saber, né, que você se adaptar numa nova nação é um negócio que sempre exige aí exige um esforço, né? Agora, é claro que se você já tem parente que mora lá, conhecidos, né? Aí fica muito mais facilitado, né? Então, nós tivemos até no ano passado,
depois ali no segundo semestre, uma busca não só por visto norte-americano, mas por cidadanias europeias também. Eu queria até perguntar para você, você tem dupla cidadania? Você tem alguma ascendência europeia? Já pensou em conseguir esse passaporte europeu aí dos seus antepassados? O que você acha? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu quero ouvir sua opinião também. Você já pensou em morar em outro lugar, principalmente nos Estados Unidos? Né? A Europa tá um negócio meio estranho, né? Você vê o que a União Europeia está fazendo agora. Inclusive fiz um vídeo agora falando sobre um bichinho que vai mudar o mundo para sempre. Não sei se você assistiu, não assistiu ainda, assista, porque informações cruciais ali, vitais ali, tá bom? Além disso, claro, se você quiser vir estudar conosco o Manual de Sobrevivência 2023, é só chegar. A gente tem ali educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro. Vale muito a pena, muita gente entrando, tá? Conteúdo indispensável, vital para esse estranhíssimo ano. E também você vai fazer inscrição uma vez, vai estudar conosco até o fim do ano, vale muito a pena. Acesse o Vitalício, o curso, ok? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Volto em breve aqui com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Obrigado pela audiência. Valeu!